2 crianças foram envenenadas em São Francisco, aqui no norte de Minas, e a principal suspeita, a avó das crianças, foi presa na última sexta-feira. Todos os detalhes deste caso foram apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira pelos delegados William Araújo e Flávio Cavalcante. As investigações iniciaram porque nós recebemos a notícia de que uma criança havia falecido no hospital, espumando a boca, com salivação excessiva, com secreção, e havia uma possibilidade de que poderia ter acontecido por envenenamento. A equipe esteve até o local para fazer as coletas das provas iniciais, juntamente com a equipe pericial, e fazer todos os levantamentos para identificar, para verificar as 2 hipóteses. Tanto que a morte teria ocorrido por envenenamento ou morte natural. A avó é a única que esteve com a criança quando elas fizeram o consumo do bolo. O bolo em que foi encontrado um veneno do tipo terbufós e muitas vezes conhecido como chumbinho. Durante todo o dia, ela passou todo o dia com as crianças e ela preparou esse bolo até que as crianças comessem. Na verdade é o seguinte, o bolo estava envenenado. Foram coletadas amostras do bolo que somente as crianças consumiram e nós encontramos outro veneno dentro da residência, mas não tem relação com o fato. O que indica que o veneno utilizado no bolo foi totalmente consumido no bolo. A avó fala que preparou o bolo para as crianças, estavam somente ela e as crianças em casa. As crianças fizeram o consumo do bolo, inclusive ela, e que tempos depois ela começou a passar mal e ela prestou os socorros devidos. Há contradições, principalmente com a vítima sobrevivente. Ela relata que somente ela e a irmã comeram desse bolo, que a avó não fez consumo do bolo. Foi uma diligência muito tranquila. Ao que parece até, essa investigada tinha ciência de que em algum momento ela poderia ser presa. Não houve posição de resistência, ela não necessitou ser algemada, foi levada à delegacia de polícia e lá em São Francisco foi formalizada a prisão. A sobrevivente, ela aparenta estar com uma abalo emocional, um choque muito grande. Até a forma como ela depôs evidencia isso. Ela contradisse em diversos aspectos a avó, em especial no que se refere ao tratamento que a avó deu a uma situação tão trágica. A própria sobrevivente foi quem gritou pela avó: "Vó, tal pessoa está morta, tal pessoa está morta". A avó estava tomando banho, limpando o cabelo nesse momento. Ela chegou, se deparou com aquela criança já com fluidos sendo expelidos pelo nariz, com o olhar revirado, é uma situação que evidenciava ali possível morte. E ela foi massagear a barriguinha da neta. Não é isso que se espera de um ser humano normal, dentro de um contexto de normalidade. Como disse anteriormente, ali a gente imaginava que ela poderia levar a neta até nos braços, até o hospital. Não foi isso. Então, aquela morosidade, aquele intervalo de tempo entre a verificação do estado debilitado da neta e o socorro efetivo chamou a atenção e funcionou como um dos principais fatores que a levaram a situação de principal suspeita. Sim, essa foi uma questão nevrálgica, bem sensível. Quem fez a ingestão daquele bolo? A sobrevivente, ela fala com muita clareza que apenas ela e a criança falecida consumiram o bolo. Inclusive, a forma como foi entregue aquele alimento às crianças nos leva a entender que, de fato, essa informação procede. Cada uma pegou um pedaço do bolo em um prato específico. A avó entregou aqueles alimentos às netas e não lá permaneceu para consumir junto com elas. Pelo contrário, entregou o alimento e foi para o banheiro. Isso nos causa estranheza. E, dito isto, num segundo momento da investigação, nós conseguimos apurar que o pai, que não é suspeito nesse momento, diga-se de passagem, induziu a sobrevivente a afirmar, quando indagada, que todos ali consumiram bolo. Isso não procede, até mesmo pela natureza do herbicida. Se você consome um produto daquele, você vai se sentir mal, aliás, como se sentiu mal a própria sobrevivente, que queixou de dores abdominais. Então não é crível, não é imaginável pensar que a avó, de fato, consumiu aquele bolo e não passou mal. Aliás, o depoimento da sobrevivente refuta isso. A mãe, no primeiro momento, até no momento em que não havia tanta efervescência na sociedade, não acreditava que a filha teria sido assassinada. É bom que diga-se isso. Porém, com o decorrer da investigação, ela verificou que, de fato, havia algo estranho. Então, num primeiro depoimento, ela disse que não acreditava que algum parente próximo poderia ter feito isso.
Mas o contexto da investigação, em especial o comportamento da sobrevivente, que disse, mamãe, a avó não demonstrou grande preocupação, mamãe, papai pediu para falar isso, despertou a atenção da mãe, que procurou a delegacia já mais exaltada, né, e numa outra perspectiva, de que realmente havia ali um homicídio qualificado pelo envenenamento. A madrasta e a mãe tinham um problema entre si e essa madrasta das crianças é próxima da sogra. Olha só, havia sim rusgas ali entre a madrasta e a mãe biológica das crianças, por conta de questões de ciúme com relação ao ex-marido, por questões até mesmo financeiras. Então havia ali sim algumas rusgas. E a gente tinha informação de que a madrasta já havia em alguma oportunidade destratado as crianças, as enteadas. Mas repito, nada que fugisse de uma esfera de normalidade, mas sim pode ser considerada uma linha investigativa para ampliar aí o rol de autores. Com relação à avó e à madrasta, também tinha uma relação próxima, até porque essa madrasta prestava serviços lá na casa de faxina, e essa inclusive foi uma contradição aferida na investigação. Tanto a avó quanto a madrasta asseveram, cravam que não se lembrava a última vez em que a madrasta lá esteve presente. Porém, a própria sobrevivente nos afirmou que, sim, a madrasta havia feito o serviço de faxina e teve acesso à cozinha, à casa, no dia que antecedeu ao evento morte. A criança fala também que tem medo da madrasta, é isso? A gente ainda não conseguiu determinar se esse medo era prévio ou posterior ao homicídio. Então, sendo justo, considerando que a Polícia Civil cabe apurar a verdade e não trazer elementos de autoria, não dá para afirmar isso. Hoje não temos dúvida, ela tem receio sim, não só da avó quanto da madrasta, mas há pensar também que estamos num contexto social, no qual a sociedade de São Francisco já está cravando quem fez e o que fez, né? Então sim, tem um receio, atualmente eu posso afirmar isso. O inquérito policial será concluído no prazo de 10 dias, a não ser que na Polícia Civil entendamos ser necessário a dilação, a prorrogação do prazo, e nesse caso faremos a solicitação ao Poder Judiciário. A avó pode responder por qual crime, qual a pena e os envolvidos que participaram indiretamente desse fato? Perfeito. A pena para o homicídio qualificado varia no patamar mínimo de 12 e no patamar máximo de 30 anos, já que a vítima tem idade inferior a 14 anos e o modus operandi é o envenenamento. A confirmar a linha investigativa, acreditamos que a pena será bem elevada. Isso no que se refere ao homicídio consumado. É bom destacar, como bem disse o colega, que a sobrevivente também ela é vítima. Só que ela é vítima de uma tentativa de homicídio qualificado. A pena é a mesma, 12 a 30 anos. Então, nesse contexto, é possível que haja 2 condenações por homicídio.